Olá pessoal, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, dependendo do seu horário de estudo. Bom pessoal, na aula de hoje eu vou comentar o TD da semana passada. Não sei se vocês estão conseguindo me ver. Tá aqui a câmerazinha, né? Referente às 5 questões que eu deixei, certo? Então é o seguinte, a primeira questão ele pergunta o que é termodinâmica, certo? Cuidado com esse item, porque todos os itens estão corretos, mas de acordo com o que a questão pede, somente um item condiz, certo? Tá, o primeiro item da primeira, ele diz que ciência que trata da descrição da Terra, termodinâmica é a ciência que trata da descrição da Terra, falso. Isso aí você vai estudar na geografia. A física até estuda isso, mas a geografia é a ciência mais específica. O item B ele fala conjunto de conhecimentos relativos, certo? É a história da humanidade, falso, né, gente? Esse item aí é história. Então, o melhor item é esse, ó. A termodinâmica é a área da física que estuda a temperatura, a energia, enfim. O item D, ciência que estuda a vida dos seres vivos e tal. Não, isso aí é biologia. E é o campo do conhecimento que estuda o pensamento humano. Isso aí está na filosofia. Então, a primeira questão você vai marcar C de casa. Segunda questão, ele pergunta as 3 principais escalas dentro da física. Quais são elas, né? Na América Latina temos a escala Celsius. Na Europa temos a escala Kelvin. E nos Estados Unidos e Canadá, a escala Fahrenheit, né? E se você considerar o planeta Terra como um todo, a escala verdadeira é a Kelvin. Então, as 3 principais escalas, iremos marcar o item A. Segunda questão. A de aprovação. Terceira questão, ele pergunta o que é calor. Calor, ele afirma o seguinte: calor é a energia que se transfere de um corpo para o outro em determinada condição. Para essa transferência de energia é necessário que entre os corpos exista. Bom, pessoal, eu tenho leite frio e café quente. Quando eu misturo os 2 corpos, a tendência é que ele fique morno, ou seja, ocorre um equilíbrio térmico. Então, essa transição, essa passagem de energia, mudança de estado, no qual o café perde calor e o leite ganha calor, ou seja, o café esfria e o leite esquenta, o leite frio esquenta e o café quente esfria, atingindo a temperatura do meio, né? A temperatura térmica, a gente fala de equilíbrio térmico. Nessa transição existe o calor. Então, para que isso ocorra, você vai marcar o item D de dado. A quarta questão, ele dá um pistão, certo? E por baixo do pistão você coloca uma turbina, uma chama que acende o fogo. É que nem esquentar água no fogão. O que está acontecendo aí? A primeira lei da termodinâmica, ou seja,
Está acontecendo aí um trabalho. Esse trabalho depende de quem? Depende da energia, certo? E também da quantidade de calor, porque se você coloca mais calor, a tendência é esquentar mais, certo? A água fica borbulhando. Só que a pressão ela nem aumenta e nem diminui, a pressão ela é constante. Por quê? Porque nós vimos lá no primeiro ano que a pressão é a força sobre a área. Então, como a força e a área se mantêm constante, a pressão é a mesma. Como a pressão é a mesma, ele recebe um nome específico chamado de isobárica. Ok? Então, é o seguinte. Isso aí tu sabe decorar? Pode falar, não. Tô gravando. Então, é o seguinte. A pressão ela é constante. O nome desse fenômeno é chamado de isobárico. Então, para a questão 4, com a chapa esquentando, né? O ganho de energia vai ter, o trabalho aumenta e a energia também aumenta, porque as moléculas vão ficar mais agitadas. Então, ela vai estar no movimento browniano, ou seja, velocidade, energia cinética, movimento. Então, a quarta questão, você marca o item C. E para finalizar o TD, gente, você tem 3 objetos, corpos com temperaturas diferentes. Então, esse ciclo de vai e vem vai atingir uma estabilidade térmica. E na estabilidade térmica, no qual nós chamamos de equilíbrio térmico, acontece justamente quando a temperatura dos 3 corpos é a mesma. Então, quinta questão, você vai marcar a B de bola. Tá ok, pessoal? Não deixem de resolver as atividades, certo? Não tem segredo, tá bem facinho. No final, pessoal, é porque esse daqui é o meu, eu tô olhando pelo Drive. No final da atividade, tem um linkzinho, uma abazinha com o nome enviar. É só você apertar no botão enviar que eu vou receber todas as atividades, certo? Irei corrigir e com o tempo, né, passar a nota de vocês. Próxima semana eu vou continuar a termodinâmica, né? Talvez eu coloque algumas aulas bônus como dilatação. Dilatação é importante eu fazer algum comentário, certo? No YouTube, gente, é uma ferramenta muito poderosa também, que vocês podem encontrar muita coisa, muita aula, muita animação lá explicando o princípio da termodinâmica, certo? No mundo tecnológico no qual nós vivemos, informação não falta, é só você acessar e procurar ler as coisas, tá bom? No mais, pessoal, tenha uma ótima semana. Obrigado a todos, até a próxima. Bons estudos.